Olá, turma! Hoje daremos início à disciplina de Inglês Instrumental, com a unidade 1, que trata da Basic English Grammar. Antes de iniciarmos a disciplina, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Andréa Delano Mendes Nunes, sou graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal do Maranhão. Sou especialista em docência da educação profissional e tecnológica pelo CETIFET Senai do Rio de Janeiro. Estou com uma especialização em andamento e informática na educação pelo IFMA e sou mestranda em letras pela Universidade Federal do Maranhão. Desenvolvo pesquisa na área de linguística aplicada, com os métodos de tradução na apreensão de inglês técnico na educação profissional e análise do discurso francesa. Minhas atividades profissionais concentram-se nas áreas da docência de inglês técnico, redação técnica e produção textual, presencial e à distância, assim como revisão textual e normalização conforme a BNT de artigos de revista acadêmica, trabalhos de conclusão de curso e tradução de textos técnicos. Também sou participante do grupo de pesquisa em língua e discurso na Universidade Federal do Maranhão. Agora, eu gostaria de apresentar o Mr. Hotel. Ele estará conosco durante todo o percurso da disciplina de inglês instrumental. Os objetivos da aula de hoje são entender as estruturas básicas da língua inglesa, compreender como se dá a estrutura do verbo to be nas formas afirmativa, negativa e interrogativa e conhecer como o adjetivo é usado na língua inglesa. Para aprender o que a aula nos propõe, os conteúdos de hoje são as estruturas básicas da língua inglesa, o verbo to be e os adjetivos. Vamos lá! Mas qual seria a estrutura básica da língua inglesa? A língua inglesa possui classes gramaticais, assim como na língua portuguesa, mas na aula de hoje vamos dar atenção aos subject pronouns, que na língua portuguesa equivalem aos pronomes pessoais. O estudo dos pronomes é algo simples e comum. Em inglês, existe apenas uma especificidade que pode causar um pouco de estranheza, que é o pronome it, o qual não utilizamos na língua portuguesa, mas com a prática você vai conseguir entender e aprender bem rápido. Os subject pronouns são I, que na língua portuguesa equivale ao eu, for example, I am a singer. You, que na língua portuguesa equivale a você, tu e vocês. For example, you are a student. He, que na língua portuguesa equivale a ele. He is a teacher. She, que na língua portuguesa equivale a ela. For example, she is a nurse. It, que na língua portuguesa equivale a ele e ela. For example, it is a dog, it is a table. We, que na língua portuguesa equivale a nós. For example, we are friends. They, que na língua portuguesa equivale a eles. For example, they are good dancers. Mas como nós utilizamos o pronome it? Nós utilizamos o pronome it para nos referirmos a objetos, coisas, animais e fenômenos da natureza. For example, the dog is strong. It is strong. Também, quando nós queremos falar sobre um bebê ou uma criança e nós não sabemos se é uma menina ou um menino. For example, the baby is in tears. It is in tears. Pay attention. Prestem atenção. Se você estiver falando sobre
um animal de estimação, você deve utilizar he or she. For example, Dick is the name of my little dog. He's very intelligent. Don't forget, não esqueça, estude o material complementar que fala sobre outras classes gramaticais da língua inglesa, nouns, prepositions e etc. Good luck! Agora nós vamos estudar um verbo muito importante. Mas que verbo é esse? O verbo to be, que está presente na maioria das frases no momento da comunicação. Na sua flexão, o verbo possui apenas 3 formas, que são am, usado somente para o pronome I, are, para you, we, they, e is, que se usa com os pronomes he, she e it. Mas como ele se apresenta? O verbo to be se apresenta na forma afirmativa, na forma contraída, na forma negativa e na forma interrogativa. Depois de aprender sobre o verbo to be e estudar no material complementar sobre as outras classes gramaticais que existem além dos pronouns, vamos estudar os adjetivos. O adjetivo em inglês é invariável e precede o substantivo. For example, nice girls, you are nice girls. Good students, they are good students. Lazy boys, you are lazy boys. Como assim? Vão a seguir algumas regras de uso. Algumas regras. Os adjetivos não têm plural. For example, sweet dream, sweet dreams. Doce sonho, doces sonhos. Os adjetivos não se modificam de acordo com o gênero masculino e feminino. For example, strong man, strong woman, homem forte, mulher forte. E os adjetivos vêm sempre antes do substantivo. For example, I have sweet dreams. He's a strong man. Aqui estão listados o material para consulta, para que você possa complementar os seus estudos. Hoje você aprendeu sobre os pronomes pessoais, o verbo to be e os adjetivos. Ok, finalizamos a unidade 1. Não esqueça de estudar os materiais complementares. Lembre-se, o aprendizado é contínuo. See you next class!